Boa tarde, dando prosseguimento à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano. Hoje nós vamos ver aqui um tema, difícil de ser desenvolvido. Falar de Jesus é sempre muito difícil, mas porque a gente não tem palavra, não tem conhecimento, não tem cabedal, para estar falando do nosso mestre maior, do espírito mais puro aqui, que já pisou no nosso planeta, Mas, graças a Deus que a gente tem esses livros maravilhosos dessa nossa doutrina, traz as vozes, as vozes do céu, como ele mesmo diz quando abre o Evangelho segundo o Espiritismo, as vozes dos céus, que são esses espíritos da sua pleiade, esses que já o conhecem com maior intimidade, e esses espíritos que de certa forma estão um pouco mais próximos de nós, eles trazem para a gente os ensinamentos, o que facilita o nosso trabalho de poder falar um pouco de Jesus, que na verdade é só ler e deixar a nossa razão e o nosso conhecimento, esse aprendizado que esses espíritos nos trazem, a busca por esse aprendizado, naturalmente a gente vai encontrando as respostas aí dentro de nós, a nossa razão, o nosso desejo de aprendizado, vai trazendo aí as respostas que vão fazendo sentido para a gente. Mas por hora a gente desenvolve esse trabalho assim, lendo mesmo, o que os espíritos que o conhecem melhor do que nós vêm nos ensinar. No caso hoje eu trago aqui eu tenho trazido ultimamente a Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles, ela tem o primeiro livro dela da série psicológica, toda psicografada pelo Divaldo Franco. O primeiro livro, o volume número 1 aqui é Jesus e a Atualidade. Então é um livrinho que tem 20 capítulos falando sobre Jesus e várias situações, vários sentimentos, situações aí comuns, nossa. Mas o prefácio desse livro é o nome que leva o livro, Jesus e a Atualidade. E lembrando sempre que essa série, como eu falei, é a série psicológica, série psicológica, exatamente. Então, é uma série de livros, são 16 ou 17 livros que a Joana de Ângeles traz aí, só falando mesmo desse nosso lado, da nossa psique, da psique humana, das questões que envolvem a psique humana. Então, é muita coisa. Esse é só o primeiro volume e nós vamos pegar aqui para ler só essa parte aqui, de Jesus. Por que eu escolhi esse tema? Porque, na verdade, a gente estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos começar o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. E esse capítulo, que é um capítulo curto, mas belíssimo, então a gente percebe aqui o próprio Cristo, falando diretamente, e como a gente já tem aprendido, espíritos de condição falam pouco e dizem muito, Então, por isso esse capítulo é tão curtinho, aqui algumas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 instruções do Espírito da Verdade, 2 passagens evangélicas, e já e muito nos diz, Por quê? Porque a gente sente, aqui a gente vê que é o próprio Cristo que fala à humanidade aqui, E quando ele promete o Consolador, dizendo, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis,
porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, esse Consolador prometido nada mais é do que ele mesmo, né? O próprio Cristo, só que não mais num corpo de carne reencarnando aqui entre nós como lá há mais de 2000 anos atrás. É ele mesmo presidindo essa pleiade de espíritos superiores, né? É ele mesmo presidindo essa pleiade de espíritos superiores que traz todo esse conhecimento aqui para a gente, né? Então, então por isso que o mundo não vê, né? O mundo não vê, eles não está encarnado, não estão encarnados. Então são esses espíritos que vêm ensinar todas aquelas coisas que Jesus não pôde falar tudo, porque nossa inteligência ainda não estava suficientemente bem desenvolvida para poder compreender, ou tudo aquilo que ele disse foi mal interpretado. Então vem agora ele mesmo como Espírito da Verdade, que fala aqui, olha, que ficará eternamente conosco, né? O Espírito da Verdade, ele como Espírito da Verdade que preside essa pleiade de espíritos ensinando todas essas coisas pra gente, descortinando, tirando um véu que foi propositadamente lançado, como a gente já viu na obra de Kardec, né, colocado desta maneira. Então, feita essa introdução preliminar, para dizer, né, que a gente vai começar aqui o capítulo 6, o Cristo Consolador, eu vou, na verdade, começar com a leitura do livro aqui da Joana, né? Porque o capítulo 6, ele assim, acho que todos nós já lemos e relemos, então fica aqui também o pedido para que todos que estejam ouvindo possam mais uma vez, porque nunca é demais, é sempre um presente para o nosso entendimento, né? Ler e reler ou ouvir esse capítulo 6. Mas então vamos aqui ao livro da Joana, quando ela fala aqui, né, no prefácio, sobre Jesus e a atualidade. A atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos, estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. Então Jesus, quando ele olhava para nós, dada a sua condição, e como ele era o nosso mestre, conhecedor profundo de cada uma das suas ovelhas, vamos imaginar, né, os pais, né, que observam ali os filhos. Tem até um ditado que diz que cada filho é como um dedo da mão, nenhum é igual ao outro, né? São todos diferentes. Então, muito embora qualquer pessoa olhe e ache, é parecido ou fisicamente, ou até por alguma característica, um modo de ser, tal, né? Os pais conseguem identificar exatamente ali as particularidades de cada um, né? Bom, Jesus não é nosso pai, ele é nosso mestre, nosso pai é Deus. Mas ele tem, vamos usar essa ideia de quem conhece profundamente aquele que está ali sob a sua guarda, né, sob seus cuidados, ele tem isso em relação a nós, a humanidade, num grau assim que a gente desconhece. Então, quando ele olha para cada um de nós, ele sabe, ele vê toda a nossa ficha corrida ali, ele sabe de todo o nosso histórico, ele sabe de todo o nosso passado, ele sabe do nosso presente, ele sabe até o que pode desencadear ali no nosso futuro, conforme ele tá ali, ele conhece ali tudo, né? As consequências do caminho que a gente está, do que a gente já fez. Então, Jesus nos conhece
profundamente, muito mais profundamente do que uma mãe, um pai que olha ali para as características individuais dos seus filhos e sabe identificar ali cada um e conhecer que um é muito diferente do outro, né? Então, da mesma forma, Jesus, ele conhece o móvel das nossas ações, né? Porque ele nos conhece assim por inteiro, não só a nossa aparência atual dessa encarnação, como de todas as outras pelas que passamos, todas as que já passamos, e ele já sabe tudo que nós fizemos, que estamos fazendo, a probabilidade daquilo que possamos vir a fazer, né? E ele sabe das nossas dificuldades e dos nossos acertos também. Ele sabe aquilo que a gente já tem de bom ali, um pouco mais desenvolvido, o que falta desenvolver mais. Ele já conhece o nosso íntimo, ele conhece a nossa alma, né? Ele conhece o nosso espírito. Então vamos lá. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal e eliminando a sombra projetada sob a qual muitos se ocultavam. Então veja que, né, sempre ele assim, profundo conhecedor, mas ele tinha um método de enfrentar, assim, propondo com rigor. Por que com rigor? Porque para que a gente se transforme, para que a gente melhore, né, como ser humano, é necessário, dada a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, lutar contra a nossa natureza. Então precisa ter rigor e força e decisão, porque a nossa tendência natural é querer ficar no conforto dos prazeres, né? Querer ficar no conforto de não trabalhar com afinco, não entrar pela porta estreita, né? Que o caminho é mais difícil. Mais um ensinamento que ele deu pra gente, assim, simples e que elucida, mostra tudo com clareza, como a gente vai ver aqui mais para frente, dentro da didática que ele propunha, né? Então, assim, tinha que haver esse rigor com relação à nossa responsabilidade pessoal, porque se a gente não tem esse rigor com a nossa responsabilidade assim pessoal, né, conosco mesmo, com relação às nossas atitudes, o que acontece? Por mais que a gente tente disfarçar, né, por mais que a gente tente demonstrar que a gente é bom, por mais que a gente tente o verniz social que se fale, né? Por mais que o verniz social mostre ali para todo mundo uma coisa, para Jesus isso não existe. Olha, a sombra projetada está ali, né? Ocultando todos os nossos defeitos, todas as nossas deformidades morais, mas ele está enxergando, né? Ele enxerga, ele vê, não como um juiz, mas como um mestre amigo que quer nos ajudar e nos ajuda, né, a ir melhorando e eliminando essas sombras, né, depurando ali o nosso ser, de modo que não haja mais sombras ali a ser projetadas para esconder nada mais, né? Agora ele vai falar aqui, ele não, ela, né, a Joana vai falar o nome de vários estudiosos do século, né, século passado já foi, mas gente mais nova, né? Vamos dizer assim, tempos mais modernos aqui. Vários estudiosos da psique humana são psicólogos, são psiquiatras, ali do mundo inteiro, né? Que fizeram história, todos ali contemporâneos do Freud, né? Mas como para mostrar para a gente como que a psicologia, a ciência da psicologia evoluiu muito, 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 né? Nesses últimos séculos aí vamos colocar, nesses últimos 2 séculos, né? E essa evolução da psicologia moderna
que é uma ciência, como que ela se aproxima, como a visão desses psicanalistas, psicólogos e psiquiatras, né, desses estudiosos nesse campo, como que a visão deles está próxima de Jesus, né? Do pensamento de Jesus, da forma como Jesus viveu, ensinou, pregou e como Jesus nos olha. Então ela vai começar aqui, olha, Roberto Assagioli, que foi um psiquiatra italiano, né? Ele viveu de 1888 até 1974. Então ele desenvolveu, olha, com sua psicossíntese, penetrou nas causas das enfermidades, apoiando-se na realidade transpessoal do ser como fator desencadeante. Então esse Roberto Assagioli que ela coloca, Joana de Ângeles, né, esse psiquiatra italiano, ele começou a desenvolver uma ideia que se contrapunha um pouco à teoria psicanalítica, contrapunha não, na verdade complementava a teoria psicanalítica do Freud, falando do inconsciente superior, ou seja, de ideais superiores que deveriam permear a alma humana, né, que a alma humana deveria objetivar, buscar atingir esse inconsciente superior para que seja ali plena, feliz, né? O Freud, né, na sua teoria psicanalítica, o que ele falava? A teoria psicanalítica do Freud, ela pregava uma coisa que está muito ligada ainda a um excessivo, essa parte muito animalizada nossa, né, que é de querer satisfazer todos os desejos e tudo mais. Então, para a teoria psicanalítica do Freud, era necessário, seria interessante, né, segundo Freud, liberar todas as emoções e experiências que são reprimidas ali no campo do subconsciente, né, tirando desse campo do subconsciente para o consciente. Então, a pessoa que fica ali reprimindo emoções, ela não consegue ser plenamente feliz. Então, ela teria que estar fazendo tudo aquilo que dá vontade, né? Que a gente vê que é um erro, não é assim. A gente tem que botar freios ali, conhecer e botar os freios necessários e dar vazão àquilo que vai de fato nos fazer feliz, que é o que? É o que nos aproxima de Deus e não o que nos afasta dele, né? Então vamos aqui porque a hora corre e a gente ainda... Então ela começa falando desse Roberto Assagioli, né, que fala dessa psicossíntese, né? Fala aqui também, olha, Abraham Maslow, acho que é isso, que também é de 1908 até 1970, ele viveu, né? É um psicólogo americano, descobriu a psicologia do ser e abriu espaço para o seu entendimento profundo em relação à psicogênese das enfermidades que deterioram a personalidade do homem. Então, esse Maslow aqui, ele diz, né, mais ou menos, pelo que eu dei uma pesquisada, que a gente foca muito em atender os nossos interesses pessoais, profissionais, né? E ele coloca lá uma escala hierárquica de interesses. E aqueles que estão nessa escala ali, os mais, né? Aqueles anseios de fazer o bem, de fazer outras coisas, de coisas mais que transcendem as coisas assim, as lides do dia a dia, né? Na ordem de prioridade, o ser humano deixa lá embaixo e ele chega à conclusão de que se a gente desse prioridade maior para essas coisas, em detrimento daquelas que a gente corre mais atrás, né, que as coisas pessoais e as coisas profissionais, ali, as coisas mais do nosso dia a dia, né, que seríamos mais felizes. Olha, tem um outro aqui, Grof, que é um tcheco, né, ali ele ainda está vivo, ele 1931, né, mas ele ainda está vivo. Então, Grof, relacionando a mente com o cérebro, vai mais além e defronta o ser imortal como agente de inúmeras psicopatologias. Então, esse aqui já chegou ali no ser imortal, ou seja,
ele já chegou no espírito, né? E cito o nome de mais dois aqui, olha, Melanie é uma mulher, Melanie Klein e Carl Johnson, de origem freudiana, propõe para os esquizofrênicos terapêuticos, propõe para os esquizofrênicos terapêuticas fundamentadas no amor, na caridade, no perdão cristão, como as de maior eficácia, embora se reconheçam religiosos, né? Então, embora esses dois falem que não acreditam em religião, né, a Melanie Klein e o Carl Johnson, o que eles reconhecem ali como bom para o tratamento dos esquizofrênicos? Perdão, né? Caridade, amor. Então, o tratamento ali através dos bons sentimentos, a depuração de bons sentimentos. Então, veja que todos esses psicólogos aqui da atualidade, né? Todos chegam aonde? Chegam naquilo que Jesus prega pra gente ali desde sempre, né? A personalidade marcante de Jesus impressionava de forma indelével todos aqueles que o encontravam. Identificado com Deus, demonstrava-o em todos os seus passos, conclamando os ouvintes à conquista da realidade, o reino do céu, que se encontra no imo de cada um, quer dizer, está dentro de nós, no nosso interior. A sua proposta de aferição de valores, os materiais com os espirituais, oferecia excelente oportunidade para o despertamento mental a respeito da vida e a consequente experiência vivencial em clima de harmonia íntima, com uma identificação entre as possibilidades e as circunstâncias existenciais. Sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão pela massa ignorante e pelas mentes elitizadas que o buscavam. Extraordinário narrador de histórias, uma das artes mais difíceis na área do discurso, e poeta ímpar em razão das imagens puras na sua riqueza de cores e de significado, os seus ensinamentos eternizaram-se, reconhecidos como dos mais belos jamais anotados pela gnose, né? Quer dizer, pelo conhecimento humano. O Sermão da Montanha, considerado a carta magna dos direitos humanos, é um desafio de não violência próprio para essa época, assim como foi para aquela em que ele o enunciou. Os que o ouviram jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Não somente, porém, Jesus é atual pelas terapias de amor e pelos ensinamentos que propõe ao homem contemporâneo, mas também pelo exemplo de felicidade e exteriorização de paz que irradiava. Enquanto as ambições desregradas conduzem as inteligências ao paroxismo, quer dizer, as convulsões, as agitações das disputas cegas, ele ressurge na consciência moderna em plenitude jovial e amigo, afortunado pela humanidade e segurança íntima. A atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Então é por isso que a gente sabe que Jesus é o médico das almas, né? E nós estamos vivendo aí um momento, estamos aí no pronto-socorro, e ele mais do que nunca está atuante. Então temos que descrucificar, porque ele não está lá, né, na cruz crucificado. Ele está aqui entre nós, trabalhando, atuando e nos esperando, como sempre fez, né, nosso mestre. E assim me despeço no dia de hoje. Fiquem com Deus. Tenham boa noite a todos. Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos ver agora estamos vendo sobre o Livro dos Espíritos, a parte da conclusão, o item 4.
eu vou ler esse item. O progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei da justiça, amor e caridade, e essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Tirai essa certeza e lhe tirareis sua pedra angular. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Somente ela pode curar as chagas da sociedade, e isso podemos julgar pela comparação das épocas e dos povos, porquanto melhoram a sua condição à medida que essa lei é melhor compreendida e melhor praticada. Se uma aplicação parcial e incompleta produz um bem real, o que será quando a tomarem por base de todas as instituições sociais? Isto é possível? Sim, porque quem deu 10 passos pode dar 20 e assim por diante. Pode-se, pois, avaliar o futuro com base no passado. Já estamos vendo que se extinguirem pouco a pouco as antipatias entre os povos. As barreiras que os separam caem com a civilização. Eles se estendem as mãos de um extremo a outro do mundo. Maior justiça preside as leis internacionais. As guerras se tornam cada vez mais raras e não mais excluem os sentimentos de humanidade. A uniformidade se estabelece nas relações. As distinções de raças e de castas desaparecem e os homens de crenças diferentes fazem calar os preconceitos sectários para se confundirem na adoração de um único Deus. Falamos dos povos que se encontram à frente da civilização. Sob todos os aspectos, estamos ainda longe da perfeição e existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos. Muitos resíduos antigos a serem destruídos, até que tenham desaparecido os derradeiros vestígios da barbárie. Mas aqueles vestígios poderão opor-se ao poder irresistível do progresso, a essa força viva que é em si mesma uma lei da natureza? Se a geração presente é mais adiantada que a anterior, por que a que nos sucederá não o seria mais do que a nossa? Ela o será por força das coisas. Primeiro, porque com as gerações se extinguem dia a dia alguns velhos campeões dos velhos abusos, e assim, pouco a pouco, a sociedade vai se formando de elementos novos, destituídos dos velhos preconceitos. Em segundo lugar, porque, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se empenha em derrubá-los. Desde que o movimento progressivo é incontestável, o progresso futuro não poderia ser posto em dúvida. O homem, por natureza, quer ser feliz e não busca o progresso senão para aumentar a sua felicidade, sem o que o progresso não teria objetivo. O que seria o progresso para ele se não tivesse, por fim, melhorar-se a posição? Mas quando tiver a soma de felicidade que o progresso intelectual lhe pode dar, perceberá que essa felicidade não é completa, reconhecendo que ela só é impossível sem a segurança das relações sociais. E esta segurança ele só a encontrará no progresso moral. Então, por força das circunstâncias, ele mesmo impulsionará o progresso nesse sentido, e o Espiritismo lhe oferecerá a mais poderosa alavanca para atingir o alvo. Então, aqui agora vou fazer alguns comentários relacionados a esse texto. As leis de Deus, elas são perfeitas, nós todos sabemos. Sabemos também que vivemos para sempre. Há quem negue esse fato, mas temos os ensinamentos dos Espíritos que não deixam dúvida, pois os Espíritos são as almas daqueles que estiveram entre os encarnados e renascerão novamente na Terra ou em outro planeta. E este conhecimento é antigo. Essa ideia de vida eterna existe há muito tempo e todo o avanço científico não consegue negar isso, pelo contrário,
Há os estudos, como o do Espiritismo, que comprovam a sobrevivência da alma. Quando o corpo morre, o espírito que ocupava aquele corpo continua vivo e continua aprendendo e trabalhando no plano espiritual. E a cada encarnação progride um pouco mais. Deus criou a lei de justiça, amor e caridade. Ele criou essa lei, pois Ele é amor, justiça e caridade em nível absoluto de perfeição. Deus criou suas leis para que o homem aprendesse a ser verdadeiramente feliz. O homem tem essas leis gravadas em sua própria alma e precisa aprender a utilizá-la em seu próprio benefício e de todos. Todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres de cuidar-se de si mesmo e dos outros. E essa lei é eterna e somos também eternos. Fomos criados simples e ignorantes para que sejamos construtores de nós mesmos. Embora cada um tenha sua individualidade, sua particularidade, devemos e seguiremos as leis de Deus na íntegra quando tivermos vencido as nossas paixões e aperfeiçoado o nosso espírito. Um dia aplicaremos todas essas leis divinas integralmente na nossa vida. Revendo o passado, podemos reconhecer quanto a sociedade progrediu e suas leis se aperfeiçoaram. Vemos que os povos evoluíram no decorrer do tempo e estão evoluindo mais rapidamente agora, em algumas décadas, quantas mudanças ocorreram no final do século XX aos dias de hoje. Kardec escreve que, olhando para o passado, podemos avaliar o futuro. Se os povos de outros tempos em que a ignorância predominava e mal havia leis, hoje já está bem diferente. Ainda a lei de justiça, amor e caridade não é aplicada como é de se esperar, mas um dia isto mudará definitivamente neste planeta. Kardec também escreve que há resíduos do passado que se manifestam ainda em alguns momentos. É o que estamos vendo neste momento no nosso planeta. Guerra, epidemias, misérias aumentando, falta de trabalho para todos, falta de respeito às leis, mas ainda assim a mudança chegará. É uma fase de decisão, de transformação e definição de novos tempos. E essa fase tem seu começo, meio e fim. Não sabemos exatamente quando começou e quando terminará, mas depende de todos nós que vivemos aqui. Nestes tempos em que a Terra está numa fase de transição, muitos espíritos rebeldes que ficaram no plano espiritual por muito tempo sem reencarnar e sem se preocupar com a sua evolução, renascem agora como tendo suas últimas oportunidades de continuar nascendo no planeta Terra quando esta tiver alcançado um grau evolutivo melhor. Será um planeta de regeneração, quando ainda existem provas, mas existe mais amor, compreensão e respeito entre os habitantes. Não haverá as maldades que existem ainda hoje, apesar do progresso alcançado. Haverá o auxílio e a bondade espontânea de seus habitantes. E essa transição será mais rápida e solidificada com o avanço moral dos habitantes da Terra. Os conhecimentos são significativos para o progresso, mas sem o desenvolvimento do amor de uns para com os outros, como verdadeiros filhos de Deus, não é possível essa conquista. Precisamos no lar, nas escolas, na sociedade, exercitar o desenvolvimento da solidariedade, ou melhor, exercitar a solidariedade para evoluirmos para um mundo de regeneração, um mundo melhor. E na Gênese, no livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 18, o título é Sinais dos Tempos, são chegados os tempos, a geração nova. Então no item 28 nós podemos ler: a época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra,
já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus pelos se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Pulando pedaço, indo para os item 29, não se deve entender que por meio dessa emigração de espíritos sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Agora, continuando no item 30. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários que partem, de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou de um mundo inteiro em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Vimos neste texto escrito por Kardec os meios que serão utilizados para a mudança de grau evolutivo do planeta Terra, que Deus nos deu para evoluirmos. Um planeta rico de recursos e belezas e espíritos que aqui reencarnam e nos trazem esclarecimentos para o nosso progresso, não só intelectual, mas também moral. A moral desenvolvida promove a união entre os povos, a compreensão, a cooperação, e a cooperação estará presente em todos os lugares do planeta. Façamos a nossa parte para que possamos continuar tendo o direito de continuar vivendo aqui neste planeta que muito nos oferece e que recebe todo o amparo do governador e co-criador desse planeta, que é Jesus Cristo. Obrigada pela atenção, boa noite
que possamos estar refletindo sobre a nossa participação nesse planeta, como estamos auxiliando no progresso dele. Boa noite.